Senador, o senhor tem um sobrenome muito famoso, mas, paradoxalmente, talvez o senhor não seja tão conhecido assim pelo grande público. Então, queria abrir esse painel dando a chance do senhor se apresentar. Quem é Flávio Bolsonaro e no que um eventual governo seu seria diferente do seu pai, Jair Bolsonaro? Bom, Amanda, boa tarde a todos que nos assistem aí desse grande evento. Eu peço perdão por não estar pessoalmente, fisicamente, mas é que eu acabei de chegar há poucos minutos de uma viagem internacional, só deu tempo de passar para dar um abraço no meu pai, aqui no 19º Batalhão da Polícia Militar em Brasília, e estar aqui com vocês batendo esse papo. Então, numa próxima oportunidade, certamente vai ser uma honra estar pessoalmente junto com todos vocês. Bom, o Flávio Bolsonaro é uma pessoa, é um advogado, empresário, casado com a Fernanda, pai de 2 meninas maravilhosas. Alguém começou na política muito cedo, eleito deputado estadual aos 21 anos de idade. Fui eleito por 4 mandatos consecutivos, sempre com votações crescentes. E, em 2018, me elegi com muita honra aí senador pelo estado do Rio de Janeiro. E exercendo aqui um mandato durante os 4 primeiros anos, muito próximo do presidente Bolsonaro, participando diretamente, indiretamente das tomadas de decisão que conduziram o nosso país num dos períodos mais difíceis que nós já atravessamos nos últimos anos, que foi a pandemia, e mesmo assim com resultados excepcionais que mostraram que o presidente Bolsonaro teve o mérito de montar um grande time com craques, com pessoas excepcionais, fora de série em suas áreas, e que deram o resultado que o Brasil esperava, deram uma resposta que, sem dúvida alguma, virou referência para todo mundo, em especial no campo econômico. E com relação a diferenças sobre Jair Bolsonaro, é minha escola, meu norte, ele é a pessoa em que eu me inspiro sempre na política, que está passando por uma situação de grande injustiça, de grande perseguição, mas Deus vai honrá-lo ainda e vamos ter oportunidade de restabelecer a justiça, porque uma pessoa inocente não merece estar passando pelo que ele está passando. Mas aí é coisa de perfil, Amanda. O meu filme, nesses 23 anos de vida pública, falam por mim. Eu sempre fui de verdade uma pessoa mais centrada, uma pessoa do diálogo, que eu adoro fazer política, é o que eu amo fazer. Estou muito feliz aqui como senador, mas em função das circunstâncias, o presidente Bolsonaro apontou para mim, para me entregar essa missão que eu tenho aí me dedicado e acredito que tenho ido razoavelmente bem nesses 2 primeiros meses. Senador, eu quero insistir um pouco nessa construção de um personagem, um candidato, um político que o senhor com muito mais trânsito e mais moderado também, sempre visando diminuir essa rejeição que às vezes o sobrenome Bolsonaro carrega. O governo do seu pai foi marcado em muitos momentos por uma grande tensão institucional, horas com o poder legislativo, horas com o poder judiciário. O seu governo será diferente nesse sentido? Olha, Amanda, eu sou testemunho ocular, inclusive tentei construir pontes muitas vezes com relação a outras instituições, então a grande maioria me conhece, já teve a oportunidade de estar pessoalmente comigo. Eu fui a primeira pessoa que falei lá atrás, usei essa expressão, que o Supremo precisava de uma autocontenção, numa entrevista que eu dei no Roda Viva. Desde então isso começou a ser ventilado por diversos outros atores políticos. O fato é que não houve essa autocontenção do Supremo, e como disse o próprio atual presidente Luiz Fachin, agora recentemente, numa entrevista na Veja, se não me engano, quando isso não acontece, obviamente é um outro poder externo que tem que fazê-lo, no caso do Senado Federal. Mas o que depender de mim, Amanda, eu sempre vou buscar o diálogo, eu sempre quero apostar nisso. Eu tenho a convicção que a gente vai ganhar essa eleição com o cérebro e não com o fígado. E é por isso que eu estou acreditando tanto que as pesquisas mostram isso também, que quanto mais exposição o Flávio Bolsonaro tiver, mais as pessoas vão conhecer um cara que vai trazer não um projeto de governo, mas um projeto de Brasil, porque é o que eu acredito. Eu estou saindo da minha zona de conforto, porque eu tenho a convicção que o Brasil vive um momento maravilhoso, geopolítico. Nós talvez não tenhamos tido uma janela tão boa para o Brasil se beneficiar do momento que a geopolítica mundial se encontra do que agora.
Acabei de voltar de uma viagem que eu tive, já tinha estado nos Estados Unidos, passei por Israel, Bahrein, Emirados Árabes, acabei de chegar da França, como eu falei, há poucas horas, e todos com o olhar muito diferente para o Brasil. Em função de toda a instabilidade que nós vemos no Oriente Médio, o que eu mais ouvi ali no Bahrein, em especial, e em Abu Dhabi, foi a grande preocupação com segurança alimentar. E nós que temos um agro de referência em todo mundo, alimenta mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo, e eles têm o que nós não temos, recursos para fazer investimentos. Então, são economias complementares em que poderia ser usado muito aqui de uma forma muito mais profissional o investimento do mundo árabe na parte de infraestrutura, na construção de ferrovias, modernização de portos, de aeroportos. Isso está pronto para acontecer, não vai para frente por causa da desconfiança e da insegurança jurídica que existe no Brasil hoje, a instabilidade política. Mesma coisa na França com relação à energia, que depende muito hoje, em especial do gás vindo da Rússia. O Brasil pode e também investir em infraestrutura para que possamos fornecer energia limpa e mais barata lá para fora, mas temos que fazer o dever de casa aqui. Senador, existiu uma grande expectativa nessa plateia aqui do mercado e também entre vários políticos da centro-direita que um governador de direita fosse escolhido para representar o campo conservador. No entanto, o seu pai escolheu o senhor. Por quê? Por que Jair Bolsonaro escolheu Flávio Bolsonaro e não Tarcísio? Olha, é uma pergunta que a gente tem que fazer para ele. Eu gostaria muito de continuar senador da República, mas em função da visão política que ele tem, e as pesquisas hoje estão mostrando isso, eu acho que foi uma decisão acertada, porque eu de verdade me sinto muito preparado. Nós hoje temos um plantel de pessoas que podem nos ajudar a resgatar o Brasil das mãos corruptas do PT, que certamente já estão mais experimentadas, que participaram no primeiro governo do presidente Bolsonaro. E, como eu falei, se você pegar várias pesquisas hoje, olha como é que um candidato de centro-direita que não fosse o Tarcísio teria dificuldades para vencer uma eleição ao governo de São Paulo. E o Tarcísio, para mim, como sempre falei, apesar de muitas tentativas da imprensa de tentar criar animosidade entre nós, criar atritos, eu sempre tive uma relação muito direta e transparente com o meu amigo Tarcísio. Eu sou um fã dele, eu acho que ele faz um baita de um governo em São Paulo. É uma pessoa genial e que eu tenho certeza que vai entrar de cabeça junto com a gente nesse projeto. Ele esteve lá conversando com meu pai recentemente também. Eu vou estar com o Tarcísio agora, nessa próxima quinta-feira, se Deus quiser, e vamos ali estar mais alinhados do que nunca. Então, acho que a escolha foi correta. Eu acho que nesses 2 meses, os números, até em pesquisas que eu tenho as minhas ressalvas, mostram um crescimento rápido, consistente e irreversível. Então, Amanda, eu acredito muito que os palanques que nós teremos por todo o Brasil, em especial na região sudeste, vão nos ajudar muito a dar uma força que nós não tínhamos em 2022. Vamos tentar explorar esses vários temas que o senhor trouxe, senador. Tem vários pontos importantes. Então, vamos tocar em pesquisa, porque acabou de ser divulgada agora à tarde, às 2, uma pesquisa Quest. De fato, mostra a sua candidatura muito consolidada e a diferença em relação a Lula diminuindo tanto no primeiro como no segundo turno, embora o atual presidente da República ainda apareça na frente. Então, em um dos cenários do primeiro turno, Lula aparece com 35, o senhor com 29, e há cenários que variam, com uma diferença de 4 a 8 pontos. E no segundo turno, Lula tem 43 e o senhor tem 38. Então, são 5 pontos de diferença. Em dezembro, essa diferença era de 10 pontos. E a rejeição é praticamente a mesma. Esse é um ponto interessante. A rejeição de Lula é 54, a sua é 55, ou seja, vocês estão tecnicamente empatados. Como é que o senhor encara, como é que o senhor vê esses números? É um cenário absolutamente polarizado. O que o senhor vai fazer para ganhar justamente, avançar nessa fatia dos eleitores independentes? E aí a Quest mostra isso, o Lula ainda leva uma pequena vantagem, e é justamente essa fatia estreita do eleitorado que define a eleição. Olha, Amanda, o que eu analiso nas pesquisas sempre são as tendências, né? Então, as tendências mostram aí que não vai demorar muito para até na Quest o Flávio Bolsonaro estar numericamente na frente do Lula, porque eu falo o seguinte, Amanda, essa eleição não vai ser sobre Lula e Bolsonaro mais. Essa eleição vai ser sobre qual caminho o Brasil vai querer seguir. Se é o caminho da prosperidade, que é o que nós vamos propor, é o seu caminho das trevas, que está todo mundo vendo que é
o caminho que o Brasil está fadado junto com o Lula. O Lula é um produto vencido de verdade. Se comparar o Lula a um carro, ele é aquele Opala, velhão, marcha, câmbio manual, já foi bonito, mas hoje não te leva para lugar nenhum e ainda bebe pra caramba. Quer dizer, ele tá igual o Lula. Então, a gasolina que o presidente Bolsonaro deixou no tanque do Brasil, o Lula já bebeu toda. Foram 54 bilhões aí de superávit que ele deixou em caixa, as contas organizadas. O Lula já chega com a PEC arregaça-teto de 200 bi. Quer dizer, descontrolou completamente as contas no nosso país. Nós hoje temos um ministro da Fazenda, que é o Haddad, que ele é o melhor ministro da Fazenda do Paraguai, porque ele está conseguindo levar as indústrias brasileiras para lá. A reforma tributária que aconteceu virou uma bagunça ainda maior. Profissionais liberais vão pagar tributos como nunca antes na sua vida. Não tem nenhum programa que você olhe para esse governo que não seja para manter as pessoas na miséria. Eu dou um pequeno exemplo para concluir essa minha resposta, foi o que eu acabei de ver aqui no noticiário. É um pequeno exemplo de verdade, mas mostra como é que a burocracia e a ideologia no Brasil nos prejudicam a virar uma superpotência. Então, eu dou um exemplo muito pequeno. Eu acabei de ver aqui que, há pouco tempo, aliás, o governo Lula ele proibiu a criação de tilápia ali na usina hidrelétrica de Itaipu, né? Ali na represa, porque considera uma espécie exótica. Eu estou vendo que o Paraguai acabou de autorizar, no mesmo lago, a criação de tilápia. Quer dizer, vamos botar um muro no meio, separar. No lado do Paraguai você pode criar tilápia, no lado do Brasil não pode. E a gente, mais uma vez, perdendo a oportunidade de gerar alimentos, né? Já que o Brasil passa por tantos problemas até hoje. Nós temos quase 12 milhões de pessoas aí cozinhando usando uma mistura de lenha e gás. Muita gente passando fome, a fila do osso nunca teve tão longa. E a gente perde todas as oportunidades de atrair investimentos e criar um ambiente favorável de negócio aqui no Brasil, que é o que eu vou buscar incessantemente. O Estado não pode ficar olhando para quem quer empreender com desconfiança, enfim, estou considerando a pessoa culpada antes mesmo dela abrir o seu próprio negócio. Vamos deixar as pessoas abrirem o seu negócio com menos burocracia, menos tributação, com um Estado mais moderno. E aí, a gente, enfim, com isso a gente consegue fazer com que menos pessoas dependam de político para conseguir levar comida para sua própria casa. Senador, calma que a gente vai chegar na economia, será um capítulo longo da nossa entrevista, mas deixa eu só recuar um pouquinho para falar do Tarcísio. Porque há vários casos, e a gente vê isso, fica nas redes sociais, né? Uma cisão, uma fragmentação, uma divisão na direita. Principalmente quando tange dois personagens importantes do campo de vocês, Tarcísio e Michele Bolsonaro. Como está a relação com essas duas figuras e qual será a participação? O senhor já disse que estará aqui em São Paulo na quinta-feira que vem. O senhor vai participar de eventos públicos com Tarcísio. Que participação o senhor imagina, tanto de Tarcísio como de Michele, na sua campanha? E essas desavenças já estão dirimidas? Olha, da minha parte, desavença zero, tá? Com o coração aberto falando para vocês aqui. Eu, publicamente ou reservadamente, sempre tratei com todo o respeito, com toda a admiração, Tarcísio, Michele. Às vezes Deus faz com que as coisas aconteçam não exatamente como a gente estava planejando, mas as coisas são como elas são, né? Hoje o meu nome está colocado e assim, todos pediam muito que o presidente Bolsonaro, ainda antes do final do ano passado, escolhesse um nome. Havia uma pressão muito grande. Ele escolheu o nome, aí, peraí, vamos ver se o nome é esse mesmo, vamos testar em pesquisa, vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Então, acho que teve um ruídozinho no começo, mas agora eu acho que a poeira já baixou bastante. O Tarcísio, publicamente, em diversas oportunidades, já manifestou que está com a gente nesse projeto, como eu nunca duvidei que estivesse. Mais uma vez, se Deus quiser, ele vai ser um governador reeleito em primeiro turno no estado de São Paulo, e nós vamos ter palanques importantes como em São Paulo, que nós não tivemos em 2022. Em 2022, o presidente Bolsonaro praticamente ali arrastou o Tarcísio, né, para ser candidato a governador de São Paulo, alguém que podia estar na iniciativa privada com a sua vida financeira resolvida, aceitou esse sacrifício, essa missão que foi dada pelo meu pai, e não só venceu as eleições, mas como está cumprindo muito bem. E eu agora, o que eu aguardo do Tarcísio é que a gente possa estar no mesmo clima de 2022 na sua eleição, só que agora com a minha figura ao invés ali do meu pai.
E com relação a Michelle, é a esposa do meu pai, eu tenho todo respeito por ela. Eu acho que ela está pensando até ainda se vai entrar para a vida pública ou não. Eu estava viajando por um longo período e assim que eu tiver a oportunidade, vou estar com ela também, né, com toda tranquilidade, enfim, para pedir, né, que nós nos empenhemos cada vez mais nesse projeto que não é do Flávio Bolsonaro, mano. Esse é um projeto de Brasil e assim que eu estou enxergando isso, e se a gente já está desse tamanho todo em pesquisas, sem ainda nós temos esses atores importantes de corpo e alma nessa pré-campanha, imagina quando começar a campanha de verdade, lá na frente, com todas as pessoas juntas, no mesmo palanque, trazendo a verdade e devolvendo a esperança para o povo brasileiro. Não tem nenhuma dúvida que o Brasil vai se livrar do PT nas eleições desse ano. Se eu estou entendendo bem, o senhor espera de Tarcísio uma espécie de retribuição, que ele te pegue pela mão entre aspas, da mesma forma que Bolsonaro fez com ele em 2022, é isso? Olha, pegar na mão é uma expressão muito forte aí. A primeira-dama Cris vai ficar com ciúme se eu falar para pegar, você vai pegar na minha mão. Mas, obviamente, eu quero estar como nós sempre tivemos, Amanda. O Tarcísio sempre teve ali de corpo e alma junto com o presidente Bolsonaro, foi um brilhante ministro da infraestrutura e ele conseguiu, pelo seu mérito hoje, construir uma credibilidade, construir uma imagem positiva que agrega ao que as pessoas já veem de positivo também na marca Bolsonaro. Então, acho que vai ser, não digo pegar na mão, eu entendo que vai ser uma relação ali complementar um ao outro, que é boa para todo mundo, é boa para São Paulo, é boa para o Brasil. Senador, vamos falar de aliança. Quando a expectativa era para um governador de direita, principalmente Tarcísio, já havia uma concertação ali de todos aqueles partidos de centro-direita. O Kassab falava que ia apoiar, a Federação União PP, parte importante do MDB, mas na sua candidatura tem sido diferente. Há uma dispersão desses vários atores políticos e, com isso, a esquerda, né, Lula, PT, estão fazendo uma investida para cima desses partidos para conseguir, pelo menos, atrair nacos, apoios em determinados estados e cavar uma neutralidade. Quais desses partidos devem caminhar com o senhor já na largada, já nesse primeiro turno? Bom, Amanda, a primeira certeza que eu tenho é que esses partidos não irão com o PT. Ninguém vai entrar em canoa furada, todo mundo está vendo pesquisa, todo mundo sabe para onde o Brasil iria, né, com mais 4 anos. Desse atual desgoverno. Eu tenho conversado com vários deles, tá? Eu sou uma pessoa muito reservada, eu gosto de tratar dos assuntos e, enfim, dar a palavra nas conversas privadas que eu tenho, e grande parte das vezes não interessa você ficar trazendo a público para contar alguma vantagem se um partido A, B ou C vai vir para a nossa coligação formalmente. É óbvio que eu tenho interesse, eu acho que essa eleição, a política vai ser muito decisiva, porque isso dá capilaridade para qualquer candidatura. Lá na ponta da linha, um candidato a presidente não pode estar no Brasil inteiro. Quem é que leva o nome e as bandeiras do candidato a presidente? É o deputado estadual, é o deputado federal, são ali os governadores e senadores que ficam durante a campanha concentrados nos seus estados. Portanto, acho que isso para mim é o mais decisivo, além, obviamente, de tempo de televisão, enfim, de tempo de rádio, enfim, isso tudo é importante. E eu não estou cobrando tempo e não estou com pressa de tomar decisão nenhuma com relação a essa aliança. Os partidos, eu acredito que virão. Tenho tido boas conversas com o presidente Ciro, com o presidente Rueda, não tenho problema de conversar com o Kassab, a Renata do Podemos, o Marco Pereira, um partido que, inclusive, já me recebeu uma vez. Converso com menos frequência, mas também converso. E eu acho que estão todos ali com passo de espera, mano, porque a realidade é a seguinte: todo mundo estava apostando que o Tarcísio seria o candidato indicado pelo presidente Bolsonaro e todos já fazendo as suas contas, porque é uma pessoa que nas pesquisas ali aparecia como alguém com um número melhor do que o de Flávio Bolsonaro. Só que se passaram esses 2 meses e algumas ou várias pesquisas já mostram, e isso já, com relação a mim, que essa desconfiança, essa preocupação que todos têm. Qual é a preocupação que todo mundo tem? A gente não pode perder PT. Então, essa preocupação que todo mundo tinha, eu acho que, neste momento, eu já estou conseguindo mostrar, já podem diminuir um pouquinho essa preocupação, e é só esse período de depuração para que todos compreendam que a minha candidatura, na verdade, é a mais conservadora, a melhor, para garantir que esse campo de centro-direita seja vitorioso, contando muito com a candidatura do Tarcísio
aí ao governo de São Paulo. Então está tudo dentro da expectativa, dentro do prazo, está muito longe ainda para eu exigir que as pessoas tomem as decisões. Nós temos um divisor de águas ali em 5 de abril, que é o prazo para descompatibilização dos chefes de poder executivo, e a gente já vai ter uma noção mais real de quais são as opções que nós temos. Os partidos já entenderam melhor se uma coligação a nível nacional com o PL, isso melhora ou piora as suas estratégias locais nos estados. Então, eu respeito muito os partidos que estão colocando os seus nomes e estou trabalhando, obviamente, para que consiga ter mais partidos junto conosco nessa caminhada da vitória.